tudo bem? Hoje eu passei só para lhe desejar uma festa feliz da dedicação da Basílica de Latrão. Hoje, dia 9 de novembro, a Igreja celebra esta festa da dedicação da Basílica de Latrão. Por que a Igreja Católica celebra essas festas de um edifício? Estamos a falar da Basílica de Latrão, também temos Basílica de São Pedro, Basílica de Santa Maria, há várias outras basílicas que a Igreja, pela tradição, tem uma festa especial. Por que a Igreja Católica faz isso? Vale a pena ver um pouco, não vamos levar muito tempo, mas algumas notas importantes só para percebermos um pouco isto. Primeiro é pela própria tradição, né? Olhando sobretudo para a festa de dedicação da Basílica de Latrão. Essa basílica foi construída lá para o século IV e é uma basílica que está fora do Vaticano. Está em Roma, mas fora do Vaticano. E essa basílica esteve encerrada durante o tempo em que os papas estavam em Avignão, lá para o século XIV. E depois tornaram a abrir quando o Papa voltou a Roma. Por que a gente celebra isto? É que essa igreja, essa basílica, esse edifício, por ter lá a sé, quer dizer, a cátedra, né, do bispo, e neste caso, porque é Roma, a cátedra do bispo de Roma, serve primeiro como sé de comunhão, sinal de comunhão de todos que fazem parte daquela diocese juntamente com o seu bispo. E sendo a sé de Roma, então essa comunhão ganha também um sentido universal. E pela tradição houve essas basílicas que têm este sentido, não é? Importante, de comunhão eclesial, de unidade e de universalidade da própria igreja. Mas é preciso entender também esta festa no contexto das leituras. Porque no contexto das leituras nós vemos aqui a chamada teologia do corpo. Por quê? Porque a basílica ou o templo de Deus é o corpo, é o nosso corpo. Porque, de acordo com São Paulo, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Veja as leituras desta festa de hoje. Temos a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 2, 8 a 9 e o versículo 12, onde se fala deste templo dentro do qual está o Espírito de Deus. Tá vendo? Portanto, nós temos a figura do templo, o templo físico, e a presença do Espírito Santo, que santifica tudo o que está lá. Na segunda leitura, nós temos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9c até 11 e versículo 16 até 17, onde São Paulo nos diz que vós sois o templo de Deus. Está a ver? Então, se na primeira leitura nós temos um templo físico, na segunda leitura, Paulo diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Portanto, se na primeira leitura nós temos um templo que é templo de Deus, porque está lá o Espírito Santo, também para nós, para São Paulo, o corpo, o nosso corpo, deve ser o templo de Deus por ser morada do Espírito Santo. Veja o que diz Paulo. Vós sois edifício de Deus. Então, nós somos edifícios. Nós, juntos, somos como que este edifício. E cada um de nós é como que um tijolo que vai edificando esse edifício, essa casa. E depois, cada um de nós, pessoalmente, é esse templo, morada de Deus. Diz Paulo lá para o fim: não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Então é interessante essa ideia, né? Mas mais interessante é a ideia que está no Evangelho. Está no Evangelho, tirado de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. É aquele cenário do templo e dos comerciantes que fazem negócios no templo. E Jesus chega, fica zangado com aquele cenário, faz um chicote e expulsa a todos. E no meio desta ação, Jesus diz: tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Então, pegue essa ideia de templo como morada do Espírito Santo e pegue essas palavras de Jesus. Aqui nós estamos a ver Jesus que venera, que respeita o templo físico. Por quê? Porque para Jesus esse templo físico é morada do meu Pai, né? Não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Não sei se você está a ver o que significa a casa do meu Pai ser transformada em casa de comércio, se a ideia for de templo, nosso corpo. O nosso corpo, que é morada de Deus, tornar-se casa de comércio. Você está a pensar por onde vão essas coisas? Depois os judeus perguntam a Jesus: que sinal nos dá de que podes proceder deste modo? E Jesus responde: destruí esse templo, que eu o reconstruirei em 3 dias. Está vendo? Então quer dizer que há algum outro sentido que Jesus está a introduzir. E todos ficaram espantados. Foram necessários 46 anos para se construir esse templo. E você vai reconstruí-lo em 3 dias. E diz o Evangelho: Jesus falava do templo do seu corpo. O templo do seu corpo, que vai ser morto e vai ressuscitar em 3 dias. E veja, quando falamos do templo do corpo de Cristo, o corpo de Cristo como templo, é aquela ideia de igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, em que a cabeça é o próprio Cristo. Então, quando Cristo fala do seu corpo, Ele está a falar da sua igreja. É esse corpo que, morrendo, depois ressuscita, que é a igreja, que vive na história, experimenta a morte e depois espera a ressurreição. E isso toca diretamente o meu corpo, o seu corpo, hoje. Então veja qual é a dinâmica. No Antigo Testamento, nós temos o templo como figura do verdadeiro templo, que é o templo Jesus. Aquela ideia da carta aos Hebreus, né? Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, mas entrou nos próprios céus. Os santuários terrenos eram figura dos céus. Ok? E depois, no Evangelho, nós temos Jesus que dá um sentido próprio ao templo físico por causa dele mesmo se apresentando como corpo-templo. Esse templo espiritual. Então, estamos a ver aqui que Jesus, quando entra no templo e vê aquela cena de comércio, se zanga, é porque ele respeita o templo físico. Só que o sentido do templo físico existe na medida em que eu experimento o meu corpo como templo de Cristo, tendo o próprio Cristo como cabeça desse corpo. Então está aqui uma ideia importante. Se eu, quando vou à igreja, tenho que respeitar aquele interior da igreja, é porque eu já reconheço que eu faço parte da santidade deste corpo, em que Cristo é a cabeça.
Portanto, não se trata de respeitar, quando estou na igreja, a igreja em si e esquecendo-me de mim. Não tem sentido respeitar a sacralidade da igreja se eu não respeito a sacralidade do meu corpo, porque o Espírito Santo habita em mim. Diz São Paulo, conforme já vimos nesta leitura, que não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Numa outra passagem, ele vai dizer: glorificai a Deus no vosso corpo. Então, só queria trazer essas ideias partilhando consigo, que é importante, ao celebrar a festa da dedicação da Basílica de Latrão, recordar-se que quando falamos de edifício, recordemos Cristo como este santificador do edifício, cujo corpo, a igreja, se santifica por causa da morada, de ser morada do Espírito Santo. Aí você percebe aquela ideia da trindade, não é? Da trindade na nossa vida. Deus é Pai, porque nós somos filhos e nós somos irmãos. Temos Deus Filho, Cristo, porque nós somos membros do corpo dele, ele é a cabeça. E o Espírito Santo, porque nós somos esse templo, morada do próprio Espírito Santo. E veja que nessa coisa de edifício e de sentido da igreja está a imagem da Santíssima Trindade. É isso que eu queria partilhar consigo. Espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão. E se é que gostou, eu lhe convido a se inscrever neste canal Laissone, se é que ainda não se inscreveu. E aproveito de agradecer, se é que já se inscreveu, porque já faz parte da comunidade do canal Laissone. Mas não se esqueça de pôr o seu like e ativar o sininho de que gostei. Hein? Olha, sempre chamo a atenção a essa coisa de extrema importância, os seus comentários. Eu quero saber como que você pensa e, sobretudo, olhando para essa ideia de igreja, edifício, dedicação da Basílica de Latrão, aquela coisa de vou à igreja, igreja corpo. O que é que você acha disso? E quando dizemos que o meu corpo é templo, portanto não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. O que você acha disso? Preciso dos seus comentários. Para hoje é tudo, eu espero por si, na próxima semana ou nos próximos vídeos, para mais outras reflexões do gênero. Tchau!